Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 28 de outubro, queremos concluir o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios aqui no nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Vamos ao estudo dos capítulos 9 a 13 de 2 Coríntios. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde nós temos dois destaques: instruções de Paulo quanto à oferta, a sementeira e a colheita. Vamos à leitura? Na Nova Almeida Atualizada, nós lemos assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Desculpem. Então, nós estamos aqui no capítulo 9, mais uma vez falando de ofertas, certo? Mais uma vez falando de ofertas e da sementeira e da colheita. E o ponto que eu quero perguntar para retomar este capítulo é o seguinte: quem dá semente ao que semeia? E pão para alimento? Nós já sabemos a resposta, né? Mas eu quero retomar para poder tecer mais alguns comentários. Não temos muitas novidades aqui no capítulo 9, apenas essas instruções de Paulo quanto à oferta, que vão, digamos assim, completar o capítulo 8. É até bom que eles sejam lidos na sequência, né? 8 e 9, nós lemos o 8 ontem e o 9 hoje. Às vezes acontece nessas divisões que nós estamos seguindo, normalmente 4 capítulos por dia, quando não menos, né? Mas nós vamos entender melhor o capítulo 9 com o capítulo 8. Nós vamos entender melhor o estudo de hoje com o estudo de ontem. Faz parte. A Bíblia tem uma sequência. Vamos ao capítulo 10, onde nós temos em destaque Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. São 18 versículos, vamos à leitura. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês sou humilde, mas quando ausente sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para edificação e não para destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho, para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Eis a leitura do capítulo 10. E a questão que nós queremos retomar é a seguinte: o que é gloriar-se no Senhor? Que essa é a única forma que o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos nos gloriar. Mas o que é isso? O que é gloriar-se no Senhor? Vimos então no capítulo 10 que Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele estava sendo massacrado, ele estava sendo criticado. As pessoas estavam dizendo, ele é ousado nas cartas. Nas cartas ele vem e ele arrebenta mesmo, que nem vocês viram o teor da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá ali o chicote estrala, não é mesmo? Mas aí quando ele vem, né, bonachão, ele vem bonzinho. E aí Paulo vai dizer assim, do mesmo jeito que eu fui ousado na carta, eu posso ser ousado presencialmente. Eu acho melhor vocês não quererem isso. Vocês querem realmente isso? E aí Paulo vai dar conta de que toda arrogância, toda soberba, todo orgulho humano, isso tudo é equivocado, né? E ele não quer fazer isso. Paulo é humilde e as pessoas confundem humildade com fraqueza. Cuidado. Ser humilde não é ser fraco, né? E não era o que Paulo era. Vamos ao capítulo 11, onde nós temos como destaques Paulo continua a sua defesa e os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Vamos à leitura dos 33 versículos. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viverem humildemente? Para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada?
Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Eis a leitura do capítulo 11, um capítulo forte, um capítulo em que o apóstolo Paulo conta só um pouquinho do que ele já passou em seu ministério, e são questões catastróficas, né? São coisas que nenhum ser humano conseguiria suportar, mas que o apóstolo Paulo suportou em Cristo. E a pergunta que queremos trazer é a seguinte, quando nós formos retomar os ensinamentos ao final. Os sofrimentos desta vida são todos sofrimentos do discipulado? Os sofrimentos desta vida são todos sofrimentos do discipulado? Essa é a questão. Certo? O capítulo 11 é um tanto quanto autoexplicativo, né? O apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado, está dizendo que anunciou o evangelho de Deus sem cobrar nada. Ele fala até mesmo que é fraco no falar, mas não no conhecimento. Ele diz que está entre eles ao passar privações, que não se fez pesado a ninguém.
Fala dos falsos apóstolos, dos obreiros, dos fraudulentos. E fala, como eu disse antes, de tudo aquilo que ele passou: prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios, vigílias, jejuns, fadigas, frio, nudez, fome, sede e perigos. Por tudo isso o apóstolo Paulo passou. Vamos ao capítulo 12, o penúltimo capítulo, onde temos os seguintes destaques: as visões e revelações do Senhor, o espinho na carne, as credenciais de um apóstolo. Vamos à leitura. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoem-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Eis o capítulo 12. Nós queremos retomar da seguinte forma: o que foi o espinho na carne de Paulo e qual foi sua serventia. O que foi o espinho na carne de Paulo e qual foi a sua serventia. O capítulo 12, então, o apóstolo Paulo está finalizando a sua defesa do seu apostolado e ele vai dizer: olha, vocês querem que eu diga a vocês o seguinte, no que eu posso me gloriar? Eu posso me gloriar que eu tive um chamado diferente do de vocês. Que eu fui transportado para uma visão celestial, que nenhum de vocês teve. Eu até poderia me gloriar nisso, mas eu não vou me gloriar nisso, mas eu vou me gloriar
nas minhas fraquezas. E aí ele vai falar do espinho da carne, que nós vamos tratar no final, e vai falar a célebre frase, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, eu me apego a quem é forte. Paulo vai dar as suas credenciais de apóstolo. Paulo vai dizer que deseja visitá-los, mas ele tem um receio de visitá-los. Ele tem um receio, quando ele diz lá no final, tenho receio de que indo outra vez o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. E aí nós podemos abrir aqui um parênteses para explorar um pouquinho mais a respeito de um tema que o apóstolo Paulo falou que nós não destacamos antes. O apóstolo Paulo falou que sofreu, que passou perseguições, que foi esbofeteado, açoites, prisões, que foi perseguido, que foi também sofreu naufrágio. O apóstolo Paulo vai falar que sofreu fome, que sofreu sede, que sofreu frio, e tantas coisas e sofrimentos. Mas parece que um grande sofrimento que ele vivenciou e que a gente muitas vezes não destaca são suas preocupações pelas igrejas que ele fundou. Todo pai, toda mãe se preocupa muito com seus filhos. Imagine o apóstolo Paulo se preocupando com suas igrejas. Por isso, nós podemos crer que este era um homem muito consagrado a Deus, muito preocupado com as coisas de Deus, e que eventualmente não dormia quando ele se preocupava com as coisas da igreja. E de modo semelhante, nós também podemos vivenciar isso intensamente na nossa congregação, se colocamos ela em primeiro lugar, como devemos fazer. Se colocamos a igreja de Cristo em primeiro lugar, como devemos fazer, iremos nos preocupar. Iremos ter noites mal dormidas. Iremos nos desgastar. E aí nós precisamos lembrar que nós temos consolo em Cristo. Que não importa o que aconteça, nós estaremos aqui pela fé em Cristo. Que não importa o que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra de Deus e contra a igreja de Cristo. Vamos ao último capítulo, com conselhos finais, saudações e bênção. Vamos à rápida leitura dos 13 versículos. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei. Visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam um bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. E assim é concluída a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A última questão que nós queremos trazer na retomada dos ensinamentos é como podemos
examinar-nos ou nos autoexaminar na fé? Como podemos nos autoexaminar na fé? Então aqui, rapidamente, o apóstolo Paulo conclui a sua carta, trazendo uns últimos conselhos, falando para que eles possam se ajudar mutuamente, falando que eles devem se cumprimentar com o ósculo santo, com um beijo santo, e também recomendando a todos que vivam em santidade. Retomando os ensinamentos com as 5 questões que ficaram, a primeira questão, retomando o capítulo 9. Em que dá semente ao que semeia, aliás, quem dá semente ao que semeia e pão para alimento? Quem dá semente ao que semeia? É Deus. Quem dá semente ao que semeia é Deus. Simples resposta para uma questão simples, mas que nós precisamos ainda acrescentar. Que não importa o que você faz, não importa a sua profissão, o seu chamado como filho, como pai, como mãe, como tio, como irmão, nada irá acontecer na sua vida se Deus não permitir que aconteça. Você pode se esforçar ao máximo no seu trabalho. Se Deus não abençoar, não adianta. Não adianta. Por isso, precisamos sempre ter gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fará. Por mim, por você, por cada um de nós. Questão 2, que retoma o capítulo 10. O que é gloriar-se no Senhor? O que é gloriar-se no Senhor? Gloriar-se no Senhor é simplesmente sabermos que é Deus quem nos dá tudo, inclusive a salvação. Se nós somos chamados para algum trabalho especial na igreja, nós não iremos nos gloriar disso. Nós somos servos. Nós iremos nos gloriar daquilo que Deus fez por nós. Em Cristo Jesus, especialmente quando Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós e para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Questão 3, que retoma o capítulo 11, diz assim: os sofrimentos desta vida são todos sofrimentos do discipulado? Os sofrimentos desta vida são todos sofrimentos do discipulado? E a resposta é não. Doença, desemprego, desarmonia, são coisas que normalmente elas vão de uma forma ou de outra chegar até nós. Sejam pessoas cristãs, sejam pessoas não cristãs. Os sofrimentos do discipulado têm a ver com sofrimentos que o apóstolo Paulo passou para pregar o evangelho. Ele foi açoitado, preso, ele passou fome, frio e sede, ele sofreu naufrágio porque ele estava tentando pregar o evangelho. Da mesma forma, nós teremos sofrimentos diferentes, sofrimentos do discipulado, se seguirmos fielmente a Cristo. Questão 4, que retoma o capítulo 12, é a seguinte: o que foi o espinho na carne de Paulo e qual foi a sua serventia? O que foi o espinho na carne de Paulo nada mais foi que não sabemos. Isso mesmo. Já muitas pessoas tentaram decifrar qual foi o espinho na carne de Paulo. Teria sido sua solteirice? Teria sido uma doença física, uma doença mental? Era o apóstolo Paulo autista? Não sabemos. Não sabemos qual era o problema de Paulo. Ele tinha problema na fala? Não sabemos. O que sabemos é que este espinho na carne vai servir como algo para que Paulo não se ensoberba, para que ele não se encha de si mesmo, não se orgulhe de si mesmo, para que Paulo seja uma pessoa humilde. E da mesma forma nós podemos pensar que o sofrimento que passamos nesta vida, e não se engane, todos nós passamos, serve também para esbofetear a nossa face, para nos mostrar que nada somos, para nos fazer refletir na nossa pequenez e para nos orgulharmos no Senhor e não em nós mesmos. Última questão que retoma o capítulo 13 é a seguinte: como podemos nos autoexaminar na fé? Como podemos nos autoexaminar na fé?
precisamos observar se a nossa vida está sendo condizente com a palavra. Se nós estamos caminhando na direção de Cristo, haverá coisas que ocorrerão. Nós ficaremos ricos, teremos sempre saúde, nada de mal vai acontecer conosco. Não, vai exatamente o contrário. Porque Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se estamos passando dificuldades, se estamos passando problemas, sofrimentos, aflições, angústias, significa que nós estamos seguindo o discipulado de Cristo. Parece ser um paradoxo. Eis a teologia de Paulo. Que bom podermos concluir mais esta carta. Espero que tenha sido tão proveitosa para você como foi para mim. Continuamos seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Espero que você também continue. Amanhã retornaremos com um novo livro, com uma nova carta, a carta de Paulo aos Romanos. Uma carta essencial para a fé. Será uma alegria ter você conosco. Este é um trabalho produzido por mim, pastor Rômulo Souza, um projeto da Igreja Luterana de Interlagos. Se você quer nos auxiliar, eis os métodos que você pode nos ajudar neste trabalho. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e, se possível, quando possível, contribua para esse trabalho. Nós temos o Pix aí também. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia e até o nosso próximo vídeo.